Este conteúdo tem caráter exclusivamente educativo e informativo. Não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. A responsabilidade por qualquer decisão de investimento é exclusivamente do espectador. Você investe em Bitcoin? Mas já parou para se perguntar se isso realmente faz sentido? Por um lado, tem gente dizendo que o Bitcoin vai mudar o mundo. Por outro, alguns dos maiores investidores da história chamam isso de repugnante ou até de esquema Ponzi. Então, afinal, quem está certo? E mais importante, o que você deveria fazer com o seu dinheiro? Nesse vídeo, eu vou te mostrar os dois lados dessa moeda, sem fanatismo. Vamos ouvir grandes nomes como Charlie Munger, Nassim Taleb, Thiago Reis, e eu vou te mostrar com dados por que o Bitcoin pode sim fazer parte da sua estratégia, mas de forma inteligente. Charlie Munger, que construiu uma fortuna ao lado de Warren Buffett, disse: "O Bitcoin é repugnante e ruim para a sociedade." Nassim Taleb, autor de Cisne Negro e Arriscando a Própria Pele, chamou o Bitcoin de um fracasso como moeda e uma bolha especulativa. Mas por quê? Thiago Reis, fundador da Suno, explicou por que não investe diretamente em Bitcoin. Historicamente, quem criou riqueza teve dois tipos de ativos: imóveis e empresas. E ele tem razão. Grande parte dos milionários se fez com participações acionárias, real estate. Só que mesmo assim, o próprio Thiago reconhece que o Bitcoin entregou mais rentabilidade que o S&P 500 e o CDI nos últimos anos. E aí? Comparativo de desempenho. Vamos aos números. Nos últimos 5 anos, o Bitcoin subiu mais que o S&P 500 e que o CDI. Inclusive, mesmo com as quedas recentes, ainda valorizou mais de 10 vezes comparado ao Ibovespa dolarizado. Ou seja, não dá para simplesmente ignorar esse ativo. Outro ponto de vista. Outro investidor diz: ouro vale zero, Bitcoin vale zero, mas eu tenho os dois. Ele levanta uma questão: qual é o real serviço que o Bitcoin presta à sociedade? E se os governos decidirem proibir ou comprar todos os bitcoins em circulação? E quando a mineração acabar? Conceito do efeito Linde e a metáfora do muro. Aqui entra o efeito Linde. Se o Bitcoin já sobreviveu por 15 anos, a tendência é durar o dobro. Mas o ouro está aí há 6.000 anos. Difícil competir. A estratégia da Barbell do Taleb. Mesmo o Taleb, que criticou o Bitcoin, usa uma estratégia que dá espaço para ativos de risco. 90% da carteira dele está em ativos ultra seguros. 10% está em ativos extremamente arriscados. Essa é a estratégia da Barbell. E o próprio Taleb diz que isso te protege dos cisnes negros. Minha estratégia pessoal. Na minha carteira do Kraken, eu sigo isso. 5% em cripto, só Bitcoin. 95% em ativos geradores de fluxo de caixa. Se der ruim, perco pouco. Se der bom, aproveito o upside da tendência. Bitcoin não é solução mágica. Bitcoin não é moeda perfeita. Não tem lastro tradicional. Não tem fluxo de caixa. Mas é uma tecnologia que responde a um problema real: a centralização do dinheiro. O que é lastro? E por que o Bitcoin não tem? Explica o conceito de lastro tradicional, padrão ouro. Como o dinheiro fiduciário também não tem lastro desde 1971, fim do padrão ouro com Nixon. A diferença: confiança estatal versus confiança algorítmica. O Bitcoin não é lastreado por ouro, dólar ou petróleo. Ele é lastreado por escassez programada, confiança criptográfica e descentralização. A natureza do valor subjetivo.
Por que o valor do ouro, do real, do dólar e do Bitcoin são todos subjetivos? Teoria austríaca do valor subjetivo. O que vale é o que o mercado aceita. O valor de qualquer moeda, seja física ou digital, depende da aceitação. E o Bitcoin está ganhando esse espaço aos poucos. Bitcoin como reserva de valor. Comparação com o ouro. Escassez, portabilidade, durabilidade. A volatilidade ainda impede o BTC de ser reserva de valor perfeita. Mas quem investiu há 5, 10 anos viu preservação de poder de compra real. É volátil, mas em prazos longos tem entregado o que prometeram: proteção contra a inflação e desvalorização cambial. Riscos estruturais do Bitcoin: ataques regulatórios, proibições, controle estatal, dependência da mineração e consumo energético, risco de centralização em grandes carteiras, baleias. É descentralizado, até certo ponto. Se 2% dos endereços controlam 90% do Bitcoin, ainda existe concentração de poder. Bitcoin versus Ethereum e outras criptos. Ethereum tem mais utilidade, contratos inteligentes, mas o Bitcoin tem mais confiança e é mais conservador. Compara Proof of Work versus Proof of Stake. Cita a mudança do ETH e como isso afeta a confiança. Por que o Estado teme o Bitcoin? Bitcoin desafia o monopólio da emissão monetária. Diminui o controle fiscal e o rastreamento do dinheiro. Não é à toa que muitos países dificultam sua adoção. O Estado não odeia o Bitcoin porque ele é inútil. Odeia porque ele funciona. Bitcoin é pirâmide? Não, mas atrai pirâmides. Diferenciar o ativo legítimo de esquemas que usam o nome. Explica como golpes se disfarçam de investimentos em cripto. Dá exemplo de pirâmides famosas no Brasil usando criptomoedas. O papel do Bitcoin no cenário geopolítico atual. Adoção em países instáveis. Ex. Venezuela, Argentina, Nigéria. El Salvador como caso de uso real. O que deu certo e o que não. Como o Bitcoin se comporta em cenários de guerra ou censura. Você deveria investir em Bitcoin? Racionalidade. Exposição pequena e estratégica, como já citado antes. Reforçar a ideia da curva de eficiência de Markowitz. Usar o BTC como seguro contra o sistema, não como aposta principal. A diferença entre Bitcoin e aposta cega. Muita gente compra Bitcoin achando que é fórmula mágica para enriquecer rápido. O problema é que agem por impulso, não por estratégia. Comprar no topo, vender no pânico. Não é culpa do ativo, é da falta de método. Se você investe em Bitcoin como se fosse loteria, vai ter o mesmo resultado de quem joga na loteria. O efeito manada e a bolha emocional. Explica como o comportamento coletivo influencia os ciclos de alta e queda. FOMO, medo de ficar de fora. Leva muita gente a entrar na hora errada. O Bitcoin já passou por bolhas e correções violentas, mas também sobreviveu a todas elas. O preço sobe muito porque tem muito emocional envolvido. E desce do mesmo jeito. O que é o halving e por que ele importa? Redução da recompensa dos mineradores a cada 4 anos. Isso impacta diretamente na oferta de novos bitcoins, gerando escassez programada. Mostra que após cada halving, o preço disparou, mas não garante que vai acontecer de novo. O halving é tipo um evento que renova a escassez, e quando algo escasso encontra demanda, o preço sobe. Bitcoin como proteção contra a inflação. Em países como Argentina, Turquia e Venezuela, o BTC é usado para escapar do colapso da moeda local. Mostra como o Bitcoin pode servir como porto seguro para preservar valor. Mas no Brasil, ou EUA, com moedas mais estáveis, o efeito é menor. Se a sua moeda perde valor todos os dias, o Bitcoin vira uma alternativa. Não é perfeita, mas é o que tem. Bitcoin não é mágica, mas também não é besteira. Reforça que não é para idolatrar, nem demonizar. É para entender o que ele é.
uma tecnologia, uma possibilidade, uma opção. Seu papel dentro da carteira é de risco controlado e exposição estratégica. Quem acha que o Bitcoin vai te deixar rico do dia para a noite está errado. Mas quem acha que ele não serve para nada, também tá. Conclusão: seja racional, não fanático. Não caia no extremismo. Nem 100% em Bitcoin achando que vai virar trilionário, nem 0% achando que é tudo bobagem. Seja racional, seja estratégico. Comenta aqui embaixo. Você é um Bitcoiner fanático? Ou está começando a olhar com mais carinho? Me conta que eu quero saber seu perfil. E claro, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.